Ô, meu Ei, querido, tudo bem, querido? tudo bom? Graças a Tudo em Deus. paz? Amém. Que alegria te ver e bem-vindo aqui a esse nosso encontro. Muito bom, meu querido. Obrigado, meu amigo, obrigado. Uma alegria estar aqui. E- Amém. Como é que você tem vivido esses dias? Você está em casa ou mais ou menos? Não, eu tô completamente em casa, né? Tô É? totalmente em casa. A minha quarentena Aham. estendida, né? É, né? Minha quarentena, ela não mexeu tanto com a rotina, porque eu já estava numa quarentena social antes. É, é mais ou menos o meu caso, que estou numa quarentena há 20 anos. Então, a única coisa que mudou é que uma ou duas vezes na semana eu ia com a minha mulher e alguns dos nossos filhos e netos aqui no shopping perto de casa, no Iguatemi, no Lago Norte, Uhum. num lugar lá para comer um sanduíche, uma coisa assim. E também porque eu tinha os funcionários da VMVTV aqui no estúdio. E o que dá uma outra dinâmica à É, casa, casa cheia. ao jardim, isso É. tudo. E então saíram os netos e filhos e saíram os amigos que funcionam aqui. E também nós não fomos nunca mais a lugar nenhum. E então só continuamos a nossa vida de sempre, mais álcool gel. E Álcool em era gel a agora nossa virou. mesma vida. Álcool em Oi? gel é quase, faz parte da higiene, igual pasta de dente, né? Toda hora. É, foi, mas foi uma das coisas que se acrescentou ao meu cotidiano, É. álcool em gel. E no mais, meu Deus, ficou tudo igual, só que mais vazio. É, eu sinto falta de caminhar um pouco, eu sempre gostei, né? Aqui tinha uma área de caminhada, então eu dava Ah, as minhas caminhadas toda final de tarde, início de noite, que é quando o Rio de ah, Janeiro faz menos calor, né? é, Porque é aqui ou você verdade. sai antes do sol nascer ou depois que ele se põe. É. E Aí, você é do Rio, Felipe? eu nasci no Rio, né? Nasci, mas eu fui criado em Minas, no interior. Que lugar de Minas? Não, você conhece, mas Alto Caparaó, Pico da Bandeira. Uhum, A minha uhum. família é toda de lá. Sei, interessante. Como é que isso é possível? Porque, o quê? Que eu sou de lá? Não, que a família inteira seja de lá. E alguma coisa leva uma família para o Ah, alto do Caparaó. é. Os meus, acho que a minha família, os meus bisavós, alguma coisa assim, tataravós, quando vieram da Alemanha para o Brasil, desceram aqui em Friburgo, né? E aí se espalharam. Alguns dos filhos foram entrando Minas adentro e foram parar lá. Então, depois vieram alguns para o Rio de novo e meu avô acabou voltando para lá. E aí foi com outros Olha, filhos. aí está uma boa explicação É, de por que o alto do Caparaó. Porque foram alemães. é. É porque tinha o espírito do migrante, que É. quer chegar num lugar que seja dele e dele e dele, aonde ele possa chamar meu. Eles colonizaram Dificilmente lá tudo. brasileiros fariam isso assim do nada. Brasileiro só se fosse enviado, contratado, alguma coisa assim, como tem algumas outras regiões alemães no sul do país, onde coisa semelhante aconteceu e virou aquela cultura É. fechada, étnica, forte, e que manteve a cultura alemã viva no Porque se meio, você naqueles pensar, realmente, meios.
é muito, até hoje, o acesso à cidade, você não tem ônibus direto, por exemplo, do Rio para lá. Não tem Uhum. hospital ainda, a cidade tem posto de saúde, então você vai para as cidades vizinhas, porque ainda hoje é muito interior, mesmo com toda a É. tecnologia. Agora você imagina Uhum. isso há 50, 60, 70 anos, 80, 100, Uhum. não Uhum. tinha nada, nada, era um É. pontinho no meio do nada. Houve muita gente que veio antes, no meio ou depois da guerra, da Segunda Guerra? Então, eu acredito que veio. A minha família veio antes. A minha família veio antes, entendeu? Mas lá é uma Uhum. região de maioria advinda de um navio chamado Targus, que fazia o transporte na época do Uhum. porto da Holanda para o Brasil, né? Uhum. E aí saiu o povo, mas veio, acho que Uhum. antes da guerra, antes. Nós não Você pegamos. imagina só o filme tão interessante que daria essa história, né? É, a Você foi gente tenta. narrando e eu fui vendo um filme assim, essa viagem toda, muito interessante, com E como as nuances humanas. como eram de agricultores, né, Uhum. daquela região da Baixa Saxônia lá, do norte da Alemanha, foram fazer o que sempre gostaram, que é cuidar de terra. E eu nasci Aham. nesse meio, né? Eu fui criado no meio da terra, do sítio, dos bichos, do mato. Sei. Você Foi um... ficou quanto tempo Eu fiquei até lá? os 21 para 22 anos. Então ficou um tempo muito bom. Fiquei. Eu É, gosto da roça, né? é um tempo para muita coisa se entranhar na pessoa, É. se entranhar mesmo, Sim, passar a como ser parte. parte da vida, entendeu? É. Como Aham. tem coisa que a cidade, eu gosto da cidade, mas tem coisa que a cidade não consegue mais mover, não consegue mais tirar, não consegue porque a roça, ela amalgamou, entendeu? Aham. Com, É. Eu tive que sair do Amazonas e fui morar em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1981. Mas eu não consegui ficar morando na cidade. Então eu me distanciei o máximo que eu pude naquele tempo da cidade e fui me distanciando, porque a cidade me sufoca muito. E dali em diante, todos os lugares onde eu tive residência, eu sempre tentei viver fora do meio mais denso do ambiente e me retirar. E aqui mesmo, onde eu já moro há 15 anos, é um lugar que às vezes a sensação que dá, às vezes não, é todo dia, a sensação de que você está num sítio. E embora, graças a Deus, a gente esteja perto de todos os de tudo, né? hospitais, porque você vai ficando com a minha idade, a primeira coisa que você quer saber é se tem hospital perto. Você não procura saber se tem uma padaria, né? Um mercado. Você Não, quer não, saber tem se tem. hospital, qual é o acesso ao hospital. Entendi, entendi. A vida vai mudando. Até algum tempo atrás eu não queria nem saber se tinha hospital. E agora, de alguns anos para cá, eu sempre vejo se tem, onde estão os hospitais. Entendeu? Pré-requisito, comprar imóvel, não é escola, não é É, mercado, é, né? Entendi. é. E a acessibilidade ao hospital, como seria o vai e vem, tá bom, então aqui tá legal. Porque tá fácil de fazer, mas ao mesmo tempo tem que ser o mais distante que eu consiga, sendo perto da atenção médico-hospitalar. Mas o mais distante que eu possa. Como aqui, eu estou longe, eu estou distante do hospital uns 18 quilômetros, mas é em linha reta, não tem nada no Ah, meio, tá. quase não tem Entendi. 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 É nesse Rapidinho. nível. Rapidinho, Não escuto rapidinho. barulho, mas rapidinho, né? É, então é distante, mas para a velocidade de um carro é muito próximo. Entendi. Mas olha só,
deixa eu... Naquele dia que vocês estavam lá me entrevistando, o Bruno, e você estava produzindo, dirigindo o programa, Muita gente não eu vi... sabe, né? Eu dirijo, eu aprendi muita coisa, então eu trabalho dirigindo alguns programas também. E aí peguei a assumir há algum tempo do Bruno. É, E a gente se e encontrou você lá, né? foi, a gente se encontrou porque você estava dirigindo o programa dele. E, e enquanto eu dava a entrevista, eu fui começando a notar muitas reações suas ao que eu estava falando. E você, quando eu falei de injustiça pública em relação a mim, interpretação injusta, perversa, eu vi na mesma hora que você teve mais do que uma identificação. É, Você quase que deu um passo à frente de como foi forte aquilo ali. Como, por exemplo, tem várias outras coisas que eu fui vendo, que eu fui lendo em você enquanto eu falava com o Bruno e dava toda a atenção ao Bruno e as respostas que eu estava dando a ele, eu também fui vendo você simultaneamente. Uma das outras horas em que você deu quase um passo à frente de tão identificado que você estava com o que eu falava, foi quando o Bruno perguntou: você lembra a data do dia no qual você foi preso? Aí eu falei assim: ninguém esquece a data do dia que foi preso. E é. você quase deu um passo à frente. Aí eu aqui comigo falei: bom, eu estou diante de uma pessoa que sente ou já sentiu profundamente o significado de injustiça, interpretação pública massiva e que também já esteve preso. É. Isso aí eu não sabia, mas eu li. No mínimo isso, tanto quanto li outras coisas também durante o processo. É. Então, se eu estiver certo, me conta essa história. 4 de julho. Não tem É, como a gente não esquece, né? é, A 4 de gente não julho. esquece, a gente não esquece. 24 de maio. É, a gente não É, esquece. Foi o dia que eu me entreguei, aham. né? Te entregou Muita... em razão de quê? Eu amanheci um dia internado no hospício. Uhum, Exatamente assim. As pessoas não conseguem entender assim. Mas como? É exatamente assim. Um dia eu acordei, eu estava internado num hospício uhum, aqui no Rio de Janeiro. E uhum, passei 8 dias lá, internado e sofrendo torturas psicológicas e algumas físicas tão cruéis que quando eu uhum, fui resgatado 8 dias depois pela minha família, que veio de Minas, conseguiu me localizar, porque ninguém tinha notícias minhas, eu não conseguia segurar um copo de água, de uhum, tanto que eu tremia. uhum, Eu, a história foi exatamente assim. Eu estava numa terça, domingo, eu cheguei na igreja para pregar, normal, culto da igreja que eu era o pastor presidente, com a minha esposa. Era um domingo de manhã, era dia 12 de junho, dia dos namorados, que também era aniversário dela. Nós uhum, celebramos ceia, apresentamos criança, recebemos membros, comemoramos o aniversário dela e tudo bem. Aquela semana eu uhum, estava vindo de uma semana de conferências em São Paulo, estava extremamente cansado. Segunda-feira normal, descanso. Terça-feira eu vou para o escritório, trabalho normal, chego em casa, ela fala, vamos conversar.
Aí eu falei, ok, vamos conversar. E ela fala, olha, meu filho foi estuprado. E eu, naquele momento, eu ainda lembro um pouco da sensação que eu tive, o pulo que eu dei no sofá, aquela reação, porque praticamente fui eu que criei a criança, entendeu? Quando eu a conheci, ela não falava, ela não tinha amiguinhos, não brincava fora, então, Ela tinha que idade quando 2 anos, você... 2 anos. 2 anos, né? Então, assim, eu sempre tive como um presente. Não, Deus me deu uma esposa e me deu de brinde um filho também, né? Uhum. E aí era uma reação, foi uma reação louca. E pior foi quando ela disse, não, quem fez isso foi você. E aí eu falei, não, não faz sentido isso, não faz sentido. E eu comecei a falar, isso eu literalmente, Caio, eu falei assim, é uma brincadeira de mau gosto, né? Uma pegadinha, cadê a câmera? E não sei o quê, porque eu tava achando que tava fazendo parte de algum programa de TV. Uhum. E ela falou, não, é verdade, eu já dispensei os funcionários, eu tô indo para um hotel, isso era terça-feira à noite, na, Funcionários de quê? da casa, Sim. os funcionários da casa. E na sexta, eu vou para um hotel, vou pensar até sexta, e na sexta eu venho, volto para a gente conversar, se a gente vai se divorciar ou não. Eu falei, não, é Ah. impossível, que isso, vão para o hospital, vão ver, vão chamar a gente aqui para conversar, para ver o que está acontecendo. Não é assim, não. Não é você estuprou e sai. Não. Mas ela estava irredutível, já não tinha mais ninguém na casa e tal. Nesse momento, ela saiu de casa. Eu fui para o terceiro andar, o quarto, e aí entrei em contato com os conselheiros espirituais dela, os discipuladores dela, lá de Dallas. E pediam ajuda. Falei, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por favor, entre em contato com ela, porque alguém plantou alguma ideia nela, ou alguém fez alguma coisa com a criança e a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse momento eles Uhum. disseram, não, a gente não vai se meter, a gente não vai se envolver. E aí eu falei, Deus, o que que eu faço? Eu estava num estado de nervo tão grande, e aí eu olhei para o lado assim, ela sempre tomou muitos calmantes, eu tomei um calmante, deixei 2 bilhetes, um para os funcionários, falando, olha, estou descansando, vou dormir, fiquem tranquilos, e um para ela e para a criança, dizendo, amo vocês, isso é impossível, isso não aconteceu, a A gente vai criança resolver. agora já estava com que idade a essa altura? Estava com 5, a gente ficou 3 anos, 5 para 6. Uhum. E aí, no dia seguinte, os funcionários em casa me acordaram, eu estava muito sonolento por causa do calmante, me levaram para uma UPA aqui, chamaram a ambulância, me levaram para uma UPA. Algumas horas depois eu fui liberado, não fizeram lavagem, nada disso. Só que a partir daquele momento eu já não tive mais acesso às minhas redes, ao meu celular, ao computador, a nada. Tudo ficou com os meus funcionários. E aí eu falei, deixa eu voltar para casa. Mas sob ordem de quem? Você não Pois é, podia simplesmente só pois mandar é, buscar, eles são seus funcionários, pois é, estavam sob que comando? pois é, dela. Já estava tudo planejado, já estava tudo pronto. E aí eu falei, eu vou para casa, chama um táxi, eu pego o carro. Ele falou, não, tem que ir de ambulância. Você veio de ambulância, tem que sair de ambulância. Eu falei, não, não precisa. Ele falou, não, a sua esposa pediu que fosse assim pro zelo, cuidado. Aí eu, ok, você nunca vai duvidar. Era meu motorista, era minha esposa. E aí eu entrei, esperei a ambulância, entrei na ambulância. E, Caio, quando a gente faz o mesmo trajeto, você conhece aqui a Barra, Lourenço Jorge até minha casa, você pega Américas reto, entendeu? Até o Recreio. É. Entendeu? Você pega a avenida, uma avenida só, não tem quebra-mola, não tem nada. E de repente a ambulância está em muitos buraco, 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 e demorando chegar. E eu comecei a questionar, porque eu já estava completamente lúcido, já estava com um laudo do hospital dizendo que eu estava completamente lúcido. E, e aí me seguraram e me deram uma injeção. Aí eu acordei no dia Dentro da seguinte, ambulância. dentro da ambulância. Acordei no dia Uhum. seguinte, já no hospício. E ali eu fui tratado como alguém extremamente violento, de múltiplas personalidades, não cooperativo, porque eu falava o que está acontecendo, eu achei que eu tinha sido sequestrado,
E eu ficava, olha, liga para minha esposa, liga para os meus funcionários, liga para o meu assistente, né, o assessor que cuidava de tudo, bota meu nome no Google, entendeu? Alguma coisa. E aí tinha uma mulher que ficava o tempo inteiro dizendo assim, olha só, você tem um desequilíbrio, você tem uma dupla personalidade. Na realidade, você inventou essa figura que você chama de Felipe, de pastor e de não sei o quê. Você inventou essa família. Nós te achamos na rua, você é um indigente. E durante 8 dias foi essa conversa no meu ouvido, aliado a drogas fortes. Meu Deus. Sem roupa, amarrado na cama. Numa salinha com muitas pessoas, como um hospício, sofrendo de todo tipo de transtornos e de abstinências que você pode imaginar. Entendeu? Porque jogava as coisas na parede, defecava, urinava. Essa clínica, elas, juntamente com a minha ex-esposa, eles estão sofrendo um processo de cárcere e sequestro privado. E aí, no 8º dia, eu recebi um conselho de uma das pessoas que estava lá dentro, de um dos internos. Eles falaram assim, colabora, colabora. Mesmo que você não entenda, colabora, porque senão eles vão sempre te sedar. Se você começar a colaborar, eles vão diminuir a sedação. E aí eu comecei a colaborar, ao ponto deles não me injetarem mais, me darem os comprimidos para eu tomar. No 8º dia, eles disseram assim, você vai receber uma visita médica. Eu falei, ai, vou ter notícia do que está acontecendo, né? E aí foi a primeira vez que eu saí da cela, né, daquela jaula que eu estava. Eu atravessei a clínica e era como um spa, era um galindo. Eu fico imaginando quem vai visitar, tem quadra, tem jardins, tem um negócio lindo. E ninguém imagina o que acontece nos fundos. E aí, quando eu cheguei lá para ter a primeira consulta médica, quem estava era a minha ex-esposa, com um advogado e um apóstolo, né, do Tocantins, de Palmas, com um documento para eu assinar. Essa seita tá ligada a quê? Ou a quem? O quê? A família dos Titus, de Dave Titus, Larry Titus, de Dallas, no Texas. Porque isso é uma grande seita. Para ter... Eles que são os conselheiros dela. E o apóstolo enviado no dia lá foi a mando deles. É parte dessa organização deles. Sei. Para você assinar um termo de quê? Anulação do casamento. Dizendo que nós nunca consumamos o casamento, que não havia bens nenhum a partilhar e que eu me declararia celibatário. Porque não faria sentido se nós ficamos 3 anos casados sem ter sexo, logo depois eu me casar com uma mulher e ter filhos, por exemplo. Então eu teria essas condições. Caso eu não fizesse, eu seria denunciado por estupro de vulnerável. E naquele dia da minha inocência, na minha ingenuidade, eu falei, jamais vou fazer isso, eu amo essa mulher, eu vou orar, eu vou jejuar. Bom, era ficar livre disso aí para sempre, era uma maravilha, né? Mas eu não tinha essa ideia. Até então eu imaginava que ela estava sendo influenciada por alguém. Que não era algo planejado, não era algo doloso. Porque eles, olha, tem um só, não tem mais uns 100 para eu assinar. Não tenho que pagar nada. Não estou querendo nada, levar nada. E estou livre para sempre. Pois é. E o preço é esse, dizer que eu vou ser celibatário? Meu Deus, se eu não for, quem vai cobrar o quê de mim? Pois é. Só que naquele momento você não está pensando em bens, você não está pensando no celibato, você está pensando... Agora, extraordinário é esse processo mental de engano, não é? O cara entra ali numa síndrome de Estocolmo extraordinária e aí que se apaixona cada vez mais pelo sequestrador. Não é? E vai desejando aquilo que o mata
e querendo justamente aquilo que o fere, e não acreditando naquilo que é mais óbvio. E eu não E acreditei. Eu é precisei. trágico o processo mental de como a nossa mente pode entrar em determinados processos que depois que a gente sai, ou para quem olha de fora, são muito óbvios, mas para quem está dentro, especialmente emocionalmente envolvido, são processos profundamente enganosos e difíceis da gente discernir o ciclo do engano no qual a gente se colocou. Né? É. E aí lá estava você com um papel adiante de si para assinar e você É. não queria. Não queria porque eu queria manter meu casamento, né? Eu amava aquela pessoa. No entanto, que eu precisei de ajuda psiquiátrica e psicoterapeuta para acreditar que realmente ela era aquilo. Porque eu não queria. Eu Uhum. levei meses. Meses eu Ah. dizia, não, a qualquer momento ela vai ligar, ela vai pedir perdão, ela vai ver que ela fez besteira, ela vai ver que foi um engano. E só que eu levei meses e precisei de ajuda externa para que a ficha caísse. Olha, você levou, graças a Deus, só meses. Eu conheço gente que leva a vida inteira. Eu conheço gente que leva 2 décadas, 3 décadas. Eu conheço gente que leva até a morte. É, O engano. É um engano muito poderoso. E quando ele se mistura com fé, religião, com revelação, com sonho, quando ele se mistura com o Senhor me disse, é, o, o Senhor falou ao meu coração, quando a escolha está toda misturada com esses elementos de revelação, o reconhecimento do óbvio é, mais perverso e diabólico se torna quase impossível para algumas pessoas para sempre. Graças a Deus você levou alguns meses. é. Eu poderia te contar histórias e histórias e histórias de gente que eu conheço, atendi e ainda está viva, que levaram décadas. Algumas histórias bizarríssimas. Só para te mostrar, e você não precisa disso, você é um homem inteligente, como esse negócio tem um enredo e nos enreda de uma maneira inexplicavelmente poderosa para quem está de fora e não entende nada. Fica só dizendo como é que pode, como é que pode. A resposta é pode. Se É. você tiver paciência, eu te explico, mas pode, pode muito, pode toda hora, pode mais do que a gente imagina. Pode sim. Só que é, é desassolador ver isso e É, pensar nisso. E é. aí, eu fui resgatado da clínica no 8º dia. Minha mãe já tinha me localizado com meu irmão, tinha aparecido vindo de. Quando descobriu, quem alertou o meu sumiço foram os funcionários da empresa. Falou: ó, entra em contato com a família dele porque aconteceu alguma coisa. Porque ele não some assim, ele sempre responde, ele sempre dá satisfação. Eu, né? Tinha todo um ritmo de vida, sou uma pessoa muito metódica, entendeu? Muito programada, e aí de hábitos. E aí, no 8º dia, quando eu saí de lá, recusei assinar esse papel. Quando a minha família me achou, eu já saí de lá, já não tinha mais para onde ir. Porque ela, com um depoimento, que é o que ainda acontece até hoje, muita gente acredita nela, porque ela falou. Mesmo tendo todas as provas, todas as testemunhas e todos os laudos da minha inocência, ela não, mas ela disse. E pronto. Isso aconteceu na delegacia. Sem laudo, sem perícia, sem pedir o meu depoimento, a delegada pediu a minha prisão e deu uma ordem de restrição. Então eu saí do hospício sem poder voltar para minha casa, sem poder entrar na empresa, e até hoje eu não peguei uma caneta
uma cueca, nada. Ela ficou com absolutamente tudo. E depois de 4 anos, os bens ainda não foram partilhados, ela já dilapidou praticamente todo o patrimônio, que era um patrimônio grande, entendeu? E ganhou tudo, ficou com tudo. E aí, algumas semanas depois, tá, ela conseguiu uma ordem de prisão, eu descubro isso, eu não tenho para onde ir, um casal de amigos empresta um apartamento, na segunda-feira seguinte eu entrego. E aí que eu vou dar o meu depoimento. E aí que depois vão ser feitos, chamar psicólogos, psiquiatras, fazer perícia. E aí tem laudos dizendo que a criança mentiu a pedido da mãe, os psicólogos mentiram, há todo um complô. O Ministério Público levou 3 anos investigando, quebrando sigilo e não sei o quê, fez um dossiê dizendo como que a trama foi articulada para que eu fosse jogado no hospício. 2 pessoas disseram diante do juiz que ouviram dela: se ele não morrer no hospício, ele morre na cadeia, porque eu não vou me separar, porque não vai pegar bem para mim diante da igreja. Entendeu? E então, é o que eu sem preguei contar, hoje aqui, né? Sem saber de nada, sobre quem carrega o sangue de outrem. E, não é? Foi o que eu preguei hoje aqui. E, infelizmente, tem gente que carrega o sangue de outrem. Esse é um caso, assim, muito típico de alguém que carrega o sangue de outrem. E voltará à cova. Ninguém o detenha. Se não houver arrependimento, um trama tão perverso desse, com consequências tão horrorosas, com implementação de desumanidades e de torturas, com a invenção de estados mentais, com o sofrimento que se inflige num caso desse a alguém que recebe tem a sua liberdade restringida por ordens de figuras parentais ou outras, e em razão do que você é designado doente mental ou transtornado, precisando de internação, o que é infinitamente pior quando já se chega com recomendação de sedação, é infinitamente pior do que uma prisão, onde você pelo menos está lá lúcido e não naquele estado horroroso, rolando sobre as fezes e sobre a urina para lá e para cá, sem tempo nem de tentar entender o que é aquilo. É algo dantesco, terrível. A maioria das pessoas elas não conseguem entender isso, que o hospício ele consegue ser mais cruel que a cadeia. Porque, tudo bem, a cadeia, rasparam minha cabeça, me jogaram nu na cela e mandaram me estuprar. Foram essas as recomendações. Só que ali eu já tinha vindo do hospício, entendeu? E mesmo assim, depois eu fui estudar e eu vi que uma pessoa não pode ser internada no hospício sem uma recomendação médica. Uma pessoa não pode ficar mais de 72 horas sem autorização ou da família inteira, mais de uma pessoa, ou do Ministério Público, mesmo assim, quebrando todas as leis. O trauma as crises que eu tenho de ansiedade e de TEPT que eu tenho são todas do hospício. São todas. São todas sons, barulhos do hospício. Às vezes eu lembro... Fala. Não, pode falar, pode falar. Às vezes, é claro, eu lembro da batida da cela, entendeu? Dos carcereiros, tudo. E nada disso foi apagado, entendeu? Mas quando por exemplo, eu ouço TV chiando, porque eles colocavam a TV, era uma TV velha, eles colocavam ela ligada no máximo, naquele som estridente, para ninguém ouvir os gritos durante o processo. Entendeu? Então, quando eu ouço sons estridentes,
eu tenho taquicardia, eu começo a suar frio, eu fico revivendo. As pessoas não fazem ideia do que é. Uhum. E me diz uma coisa, você disse que você chegou no presídio com ordens explícitas de ser maltratado, incluindo o abuso do estupro sexual. Você foi estuprado ou conseguiu ser poupado disso? Acho que ali foi a materialização de Daniel na Cova dos Leões. Porque quando eu fui jogado lá e o carcereiro disse, a ordem foi a seguinte, que ele disse, quem estuprar, a gente não bate. E eu fui jogado no canto da cela. Eu fiz a oração da cruz naquele momento. Eu falei, pai, eu entrego meu espírito no Senhor, porque meu corpo acaba aqui. Acabou. Acabou. Desde do momento que eu me entreguei, todos os policiais que estiveram comigo falaram, cara, você não vai durar 24 horas. Você não vai durar 24 horas. Isso foi muito colocado. E aí eu falei, Deus, por favor, que eu morra rápido. Que eu morra rápido. Aí eu fui para um canto da cela, fiquei naquela posição fetal. E aí uma pessoa tocou no meu ombro, me deu uma camisa. O outro me deu um short, o outro me deu uma havaiana preta. E ninguém, durante toda a semana que eu fiquei preso lá, eles não levantavam a cabeça para falar comigo. Eles não sabiam quem eu era, ninguém sabia de nada. E tinha ordem para me estuprar. E eles falavam comigo de cabeça baixa. Isso não Você ficou uma semana? Dormi na delegacia, no porquinho da delegacia, na segunda-feira. Na terça, 8 horas da manhã, eu estava em Bangu. E eu saí de sábado para domingo. E você nunca soube aonde foi o lugar aonde você ficou internado? Sei. Sabe? Sei porque eu tive que voltar lá. Ele fica ali naquela região de Vargem Grande, por ali? Fica ali. É? Vargem. Ali tem alguns, assim, e muito bons, quando eu digo assim, é com cara maravilhosa, né? É ali mesmo. Cara maravilhosa. Eu internei meu filho por 3 meses, quase 4 meses, numa clínica dessa, assim, de cara maravilhosa, naquele tempo, há 24 anos, não, 20 anos atrás, desculpa, era considerada a melhor que tinha ali. E melhor do que ela só na Argentina. Então, eu internei ali por 3 a 4 meses, eu ia 4 vezes por semana, eu fiquei amigo do pessoal da clínica, eu transitava por lá, eu sabia o que estava acontecendo, porque o meu medo era justamente esse de que pudessem haver excessos por qualquer razão, não é? E por qualquer que fosse a falta de disciplina da pessoa lá dentro, alguma coisa assim. Mas aí eu verifiquei que estava tudo em ordem. Apesar do meu filho ter feito uma grande indisciplina lá, havia um colega... ele foi internado por causa de cocaína, de metanfetamina, de êxtase, de uso excessivo, uso de drogas químicas. Sim. E elas foram crescendo, crescendo, crescendo. Eu lutei com ele direto, chegou a um ponto que nós vimos que a melhor e única coisa a fazer de bem por ele naquela circunstância era interná-lo para que ele tivesse a chance de uma desintoxicação acompanhada. E foi o que houve, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz naquelas circunstâncias, mesmo. E tendo a chance de acompanhar como eu acompanhei, sim, bem de perto, eu e a Adriana, bem de perto mesmo, eu acho que foi maravilhoso. E eu me envolvi com tudo lá. Acabou que depois de um tempo eles já estavam me convidando. Eles me perguntavam da minha opinião sobre
casos lá dentro, situações, sobre o meu próprio filho. Eles me perguntavam coisas. Às vezes eu confirmava, olha, tá legal, acho que é um bom caminho por aí. Outras vezes eu dizia, não, não anda por aí porque não vai dar certo. E, enfim, eu tive segurança, mas eu sei de Existem outras. situações de outras, especialmente quando o cara é internado à revelia, o que não foi o caso. O meu filho foi comigo, eu fui com ele, entramos pela porta, foi tudo feito assim, ele dizendo, pai, eu não quero ficar, não deixa eu ficar, pai, mas ficando. Eu não tive que forçá-lo a ficar, eu só tive que dizer que ele ficaria. E ele ficou, e não tentou fugir de lá nenhuma vez. Ele ficou lá. Depois de estar quase com alta, foi que ele aprontou uma que não tinha nada a ver com nenhuma forma de transtorno, só foi mesmo o espírito da juventude. Um colega que o chateava muito. Por nada, o garoto era um bom garoto, eu conheci o menino, ele só era um garoto solitário e meio nerd, e que gostava muito de, acho que era crack ou alguma coisa assim, mas um bom menino, você via que era um bom garoto, um bom ser humano. Só não teve a aventura de não conhecer o crack é terrível, né? Então, ele se encostava no meu filho e dormia na cama ao lado, então ele ficava o tempo todo dizendo, Lucas, vamos ver isso. Era na televisão. E o Lucas dizia, poxa, vê o que você quiser, mas não me deixe em paz, eu não estou afim de ver nada, eu estou lendo. Aí o cara ia lá, Lucas, não lê não, vamos fazer isso. E fez isso com ele meses, até que teve um dia que ele estava chateado, mal-humorado, e o cara veio com uma dessa. Ele falou, eu já falei para você 1 trilhão de vezes, por favor, não faz isso, fulano. E eu quase falei o nome do garoto, porque eu me lembro muito bem do nome do menino. Aí, eu já te falei, levantou, não disse nada, foi no corredor, pegou um extintor de incêndio e jogou, meu amigo, aquela poeira, aquele pó de incêndio todinho no colega, né? Tipo coisa Tá! dos trapalhões, né? Dos trapalhões, aquilo saiu pelas janelas, encheu a clínica toda. E eu fui chamado, cheguei lá, ainda tinha coisa daquela saindo. Eu saí de Niterói, fui lá para Vargem Grande, é uma viagem. Cheguei lá, ainda tinha pó saindo pela janela. E tem mais, todo mundo rindo. Os diretores me chamaram lá numa sala e riram pra caramba para me contar essa história. E os colegas rindo, porque todo mundo conhecia o menino. Então, parecia tipo uma punição perfeita. Então, estavam Entendi. todos rindo muito da história. Mas foi naquela região lá, e eu sei que aquela é uma região de clínicas bonitas, lindas, e também já ouvi histórias de que pode haver coisas desse tipo, especialmente quando a internação é a revelia. Principalmente quando se leva dinheiro, né? Você falou, seu É, filho tinha TV, tinha cama, tinha acesso a livros, possivelmente a objetos pessoais. Lá onde eu fiquei, não tinha nada disso. No campo de concentração, não é um campo de concentração, mas, óbvio, um lugar isolado, que eu fiquei lá atrás. No entanto, a gente não tinha acesso a nada. Era um negócio bem tipo bicho de 7 cabeças mesmo. E, no entanto, que quando minha família me resgatou, eu saí correndo num catiço, né, que é coisa que a gente fala na roça, numa trilha só, sem olhar para trás, com medo de me pararem no percurso. Entendeu? uhum. E foi muito cruel. Por exemplo, a sua ex-esposa pode estar nos assistindo aqui agora. Ainda há pouco tinham 1.000 pessoas aqui, 1.100, alguma coisa assistindo. Ela poderia ser ou pode ser uma dessas.
Qual é a reação dela quando ela ouve essa história? Então, eu não sei se ela tem alguma reação, porque assim, logo, semanas depois, ela já estava com outra pessoa, né? Ah, então existe a chance disso tudo ter acontecido porque ela já estava com outra pessoa? Não, chance existe, existem inúmeras teorias, entendeu? Que inclusive consta no processo. Mas 9 meses depois de que um suposto filho foi abusado, o filho teve um suposto abuso, 9 meses depois, ela já estava com o que é o atual marido dela. Só que antes desses 9 meses, ela teve 2 namorados. Então, num Hum, período de 9 meses, 3 homens. Para uma mãe que uhum. diz que a criança foi abusada. O que é muito estranho. Não, por uma mãe que troca uma acusação de abuso por um Bem, documento de anulação conjugal. é, Quer dizer, se o teu filho é abusado, não tem nada nesse mundo que seja equivalente a esse mal que a ele foi feito. exatamente. Que De foi a modo reação que eu que tive quando estava no sofá que eu nenhuma soube da anulação notícia. de casamento teria qualquer equivalência, É, qualquer peso de barganha legal, judicial ou de qualquer nível que você queira contra uma acusação de abuso se você realmente crê que isso é verdade. é, Então, ao te oferecer um documento que demandava de você exclusivamente que você assinasse termos de que o casamento de vocês estava anulado porque nunca houve sexo entre vocês, porque você tinha uma vocação celibatária, uma pessoa que faz essa proposta contra uma acusação de abuso está fazendo também agora uma declaração de que o abuso não aconteceu. pois é. Foi isso que os policiais da delegacia, quando ela estava prestando depoimento, os policiais depuseram diante do juiz e falaram, em momento nenhum ela estava preocupada, porque ela só falava assim, eu posso usar essa denúncia aqui para pedir anulação do meu casamento? Eu posso usar isso? Ela ficava dizendo isso. Eu posso usar essa denúncia que eu estou fazendo contra ele para poder anular meu casamento? Então, assim, isso E isso era importante para a seita americana, não, lá no isso é importante para o Texas. Brasil, né? Porque ela já era divorciada. Eu casei com uma divorciada. Então ela não podia continuar vendendo livros, pregando na igreja, vendendo, sabe, dando palestra como pastora, se ela está num terceiro casamento, de mais Sei. advindo de 2 escândalos. Ela ela está correndo, competindo com a samaritana É. no poço de Jacó. Só que, até Pra... onde eu sei na Bíblia, a samaritana não destruiu a vida do primeiro, do segundo, do Não, terceiro, do quarto. Foi não, o que ela Jesus, fez. É, Jesus disse: olha, 5 já tiveste. E este que agora tu tens não é teu marido, mas chama ele também, vem cá. E ela foi e chamou os homens da cidade, ela chamou mais gente ainda é, para ir lá. Agora, meu Deus, esse não é o caso. A grande questão é esse mau caratismo, esse engendramento. Se as coisas foram como você disse que foram, e você as diz com muita asseveração, com muita certeza, com muita clareza, com muita paz no coração. E então, sendo as coisas assim, o que ela fez, o que ela praticou, o que ela botou em processo e o que ela concluiu, o que ela tirou de sangue disso tudo, é muito feio, é muito grave, é horroroso, é, é terrível. é. Vocês estão absolutamente divorciados? Sim, sim, ela já se casou de novo. Hum. Sim. E ela parou de falar no assunto? Ela parou porque até sair a minha absolvição eu não me manifestava.
Então ela triplicou o cachê dela para pregar, escreveu 2 livros e não sei o quê, contando Como é que sobre... ela contou essa história? Ela contou que ela foi mais uma vítima, entendeu? Que ela foi a vítima de um psicopata, satanista e pedófilo, Uhum. agressor. Que agora, como todas as outras já caíram, ela ficou com todas as minhas mídias, né? Ela ficou com o meu celular, com as minhas contas, com o notebook, tudo. Ela fez um estrago durante o período que eu estava no hospício, que ela ficou fazendo isso. Ela tentou Ela publicava nas suas redes sociais? não, mais do que isso. Ela usou o meu WhatsApp para cantar meus amigos, para tentar vender uma imagem da homossexualidade, que seja, para tentar fraudar Quer coisas. dizer, ela te acusou também de homossexual para Porque poder transformar você num pedófilo. é, Você tinha que ser um gay, um homossexual pervertido. foi o discurso inicial. Quando a mídia caiu em cima dela, dizendo que nem todo homossexual é pedófilo, que isso é um absurdo, aí ela começou a mudar, entendeu? Mas o discurso inicial ele é um pedófilo porque ele é gay. E aí Uhum. ela fez um monte de coisas nas minhas redes sociais que todas foram entregues para a polícia, todas foram milimetricamente vasculhadas, e a polícia devolveu esse material para mim, dizendo, olha só, a gente vasculhou, fez a perícia, não achou nada, exceto no período que você estava internado. Então, você tem um relatório lá dizendo que tá limpo. Uhum. E aí, E hoje? hoje Hoje, o que ela eu faz? ela perdeu, né, muito, mas continua batendo na tecla. Ainda tem muita gente que acredita, porque, segundo o discurso dela, uma mãe jamais mentiria. Entendeu? Pelo amor de Deus, uma mãe não trocaria um abuso sexual por uma carta de anulação de casamento. Isso aqui é nojento. Essa mãe é mentira. Se a proposta dela é essa, meu Deus, ela é mentira, porque não aconteceu nada disso com o filho dela. Por isso ela troca 1 tonelada por 100 gramas. Ela até vazou Só alguns para ter vídeos. uma isenção ministerial. É. Ela estava comprando a reputação dela para ela poder andar por aí sem ser alguém que não dá certo em casamentos, numa Ela, rapidez extraordinária. ela ensaiou a criança, ficava pedindo, gravou a criança, pedindo para ela contar a história de como aconteceu o estupro. E ela editava esses vídeos. Em um dos vídeos ela não editou, acabou mandando para uma amiga, que mandou para mim, que chegou até mim. No final, a criança, quando falar, aconteceu assim, assim, ela divulgou esse vídeo cortado. Mas eu tenho um vídeo inteiro que no final a criança fala assim, mas mamãe, eu tenho que dizer que foi ele ou que foi outra pessoa? Só que essa parte ela não É, divulgou. E aí, mas hoje, entrou nos autos. entrou tudo, entrou tudo. Uhum, No entanto que o Ministério Público vasculhou, quebrou tudo, fez todas as... Foram 3 anos de investigação. O Ministério Público uhum, recomendou a minha absolvição ao juiz e o juiz canetou. uhum, Só que o Ministério Público uhum, também pediu que ela fosse investigada por coação à testemunha. E aí o uhum, juiz, na sentença, acabou não fazendo isso, nós recorremos. Eu recorri. Uma pessoa que foi absolvida recorreu da sentença. uhum. Eu recorri em segunda instância para que as testemunhas que ousaram se levantar para ficar do meu lado, elas fossem protegidas, porque elas sofreram ameaças de morte. Uhum. Entendeu? É impressionante como o mercado evangélico pode ser potencialmente assassino, não é? É. Porque tudo isso tem a ver com o mercado, Felipe. O que está por trás disso é a perda da imagem, que afeta vendas, é a perda da reputação,
que destrói o suposto ministério. Tudo tem a ver exclusivamente com esse nicho, com a preservação dessa mentira ministerial. Porque elas vivem de alimentar esse processo de gente crendo numa quase semidivinização daquela criatura e, portanto, ela não pode exagerar na cota de erros, na cota de infelicidades, na cota de casamentos, de escolhas erradas, não pode ser infeliz a miúde. No máximo lhe é consentido que seja infeliz de vez em quando. Mas se a infelicidade bater à porta com uma certa regularidade, por frequência, por falta de maturidade ou de compreensão, de entendimento ou de discernimento, as pessoas começam a fazer sucesso muito cedo e não têm sabedoria nenhuma, e aí vão fazendo coisas das quais vão se arrepender depois, mas tudo é muito apressado, então não deixam nem mesmo que os erros sejam devidamente pensados, sarados, curados, tratados, para que se prossiga adiante. Então vão repetindo erros com muito mais frequência, vão ficando muito feridas, e aí começa essa história de ter que criar encobrimentos para os acontecimentos, até o ponto de fabricar histórias, fabricar narrativas sobre a vida das pessoas. E aí, no meio disso tudo, deve ter vindo, obviamente, no meio do público, a questão não só da pedofilia, mas se você era gay, não era gay, e qualquer coisa do gênero. Porque aí uma coisa vai chamando a outra. Num ambiente onde ser gay, em alguns aspectos, é até pior do que ser pedófilo. Meu Deus do céu. E, nesse ambiente religioso, eu conheço pedófilos que não são gays. É estranho dizer isso, né? Mas o cara tem uma atração especial por menininhos, mas não rejeita, ao contrário, gosta de uma relação com a mulher adulta, mulher. Então, eu já tive que lidar com isso mais de uma vez no ambiente pastoral das congregações onde eu pastoreei no curso da vida, e espalhado pelo mundo, ouvindo histórias pela estrada, ouvi muitas histórias semelhantes a isso aí que eu acabei de descrever. Então, por isso eu disse que em alguns ambientes o ser pedófilo é menos ruim. Pode ser que tenha sido só uma experiência e o cara vai deixar para lá, ele não vive como pedófilo todo dia, senão iriam pegar, não deve ser nada tão intenso assim. Agora, ser gay, não, é uma condição cotidianamente presente. Para alguns que interpretam assim... No entanto, que foi um efeito dominó, né? Ela veio, ele é um psicopata, transtorno bipolar, múltiplas personalidades. Tinha algumas doenças até que uma não era compatível com a outra. Aí veio a pedofilia, aí veio a homossexualidade. Quando nada mais disso colava, ela me meteu a Lei Maria da Penha, dizendo que eu era um agressor. Bom, aí de repente você teve que virar um machão chauvinista, agressor violento,
Então, alguma coisa tinha que pegar, né? alguma coisa. Então sempre vai ter alguém que é assim, não, eu acho que ele não é pedófilo, mas eu acho que ele é gay. Não, eu acho que ele não é gay, mas eu acho que ele bate. Então ela atirou para todos os lados. É, ele não é gay, mas espanca. Ai, meu Deus. A Parece brincadeira, existência né? é muito interessante. A gente lê os livros, como o livro de Salmos, e a gente vê a quantidade de vezes em que os salmos falam e pedem que Deus nos livre dos tramas dos homens, das tramas, dos laços, É. das invenções, da maldade de línguas, da injúria, ou é uma quantidade enorme de salmos que às vezes dá até a impressão de que a maioria dos salmistas era paranoico, É essa impressão, que ele é meio paranoico. né? Muita paranoia. Meu Deus, para aí, peraí. É. É muito. E exceto Davi, que a gente conhece a vida, ele ficou 2 décadas correndo de um lado para o outro, se escondendo nas tocas como guerrilheiro, e escapando. Então ele podia falar de perseguição à vontade. Mas quando o salmo não é de Davi, parece um pouco paranoia. E até que eu fui objeto de tramas, de algumas tramas tão bem tecidas. Tem umas 4 ou 5 delas que foram extraordinariamente tão bem urdidas que você diz, meu Deus, como é que eles conseguiram produzir essa malha, essa teia, de modo que você, da noite para o dia, fica preso no negócio que você, quanto mais se mexe, mais preso fica e pior se torna. Tem alguns salmos que hoje em dia eu não leio mais dizendo salmo de fulano, lá da Bíblia. É salmo do Caio, porque eu conheço ele versículo por versículo. É. Todinho, todinho, sei como é que é aquilo. Vivido. Vividíssimo. É. É impressionante, meu É. querido. Como faz Quanto sentido. tempo é, é. Quanto tempo faz que tudo isso acabou? Tem um ano. Um Tem um ano. ano que eu fui absolvido. A absolvição, a segunda instância vai ser publicada agora. Só não foi ainda por causa dessa quarentena. Mas a primeira instância com aval da promotoria e do juiz tem um ano. Uhum. E que foi um processo ainda muito difícil, né? Porque eu definhei. Eu emagreci 25 quilos, eu atrofiei, meu corpo atrofiou, eu já não ficava mais em pé, já não andava direito, tive inúmeras dificuldades. Fui, Sequelas, né? fui sustentado por irmãos que Deus levantou, amigos que se Amém. tornaram próximos, porque eu ainda não recuperei nada. Hoje eu meio que trabalho corrigindo roteiros de filme, de minissérie e com YouTubers, né? E para ocupar a mente, voltei a escrever, entendeu? Para ocupar a mente, porque a mente também ela deu uma atrofiada. Eu não conseguia concatenar linhas de pensamento de tanto terror que eu sofria. Mas tem um ano e as pessoas que me veem hoje voltando, falando no celular, brincando, sorrindo, se elas entrarem nas minhas redes sociais há 10 meses atrás, elas vão ver outra pessoa. Entendeu? Eu forçando para rir, mas minha boca não abria mais, porque foram 3 anos sem sorrir. Então o músculo atrofiou, a pele caiu, entendeu? Então foi literalmente algo muito inusitado. Seus pais estão aonde? Minas, no interior, na Minas. roça, Aham. na roça. E você está sozinho no Rio? Tô. Uhum. Tô. Tenho, Aí na tenho... Barra mesmo, Jacarepaguá. Jacarepaguá.
Você gosta de morar no Rio? Não, o Rio, eu não gosto do Rio porque o Rio é muito quente, né? Uhum, Então eu nunca gostei. Eu sempre quis ir para São Paulo. Quando eu era casado, eu uhum, lutava para ir para São Paulo. Acabou que ela nunca queria. Mas uhum, hoje eu permaneço no Rio por causa dos processos. Até porque, como uhum, eu não tenho entradas financeiras, não dá para cada vez que eu precisar movimentar alguma coisa vir ao Rio. uhum, Então, e como são muitos processos, né? Você tem sequestro, você tem cárcere, você tem calúnia, difamação, você tem inúmeras coisas, você tem denunciação caluniosa, você tem um monte de gente envolvida nessa teia, você tem gente muito influente, muito poderosa envolvida nessa teia. Então, eu uhum. Do permaneço lado dela? do lado dela, porque do lado de cá Uhum, fiquei eu, pobre, sem amigos e sem dinheiro. uhum. Deus enviou amigos depois, entendeu? Mas E do quem, lado dela ficaram quem, quem está com a poderosos. verdade, quem está com a verdade é poderoso, Exatamente. porque nós nada podemos contra a Exa verdade, senão em favor da verdade. Porque as pessoas não conseguem Então, acreditar. Todo mundo, quando eu, justifica que eu ganhei, eu fala assim, só, eu porque só ele conheci medo. comprou. Ele comprou a justiça. Esquecem que do lado É, de cá ficou nada. é, Apenas a única e exclusiva mão de Deus, que foi meu suficiente. Deus, a única e exclusiva mão de Deus é no que todas as coisas subsistem. Amém. Eu só conheci medo na vida quando eu tinha consciência, e tive e tenho consciência de estar em culpa. Mas quando o meu coração me convencia da verdade e dava testemunho da verdade em mim, eu nunca consegui ter medo de nada, nem de É, ninguém, nem de coisa alguma. é, Esse é o poder, essa é a força extraordinária. é. E eu queria orar com você, Amém. pedindo a ti, Jesus, que tu tragas à luz todas as coisas ocultas das trevas. Amém. Que tu tragas à luz todas as coisas ocultas das trevas. Amém. É o que eu te imploro junto com Felipe. Amém. Que tu tragas à luz todas as coisas ocultas das trevas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, muito obrigado. Viu? De coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E me dá um toque para a gente conversar sobre o futuro. Me dá um toquinho no WhatsApp, só diz Tá. oi, que aí Te mando um a oi. gente conversa. Tá Tá bom? bom. Deus te Um beijo, abençoe. Caião. Um grande beijo. Que o Senhor Jesus te abençoe, nos abençoe. Amém. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Amém.